Olá, camarada! Seja bem-vindo à minha tentativa de fazer um tutorialzinho aí pra galera de fazer BaseX. Entretanto, aqui eu trarei dois estilos de BaseX. O primeiro eu vou fazer adentrando a forma mais fácil e que é a que eu até vou fazer pra maioria dos meus bays a partir de agora. E o segundo método vai ser o mais complicado, que vamos fazer um bay praticamente do zero, e vai ser também pra ajudar mais ainda a galera que quer fazer o seu BaseX, ter pelo menos uma experiência assim com um caseirão. Para os que são de modo reutilizando base fakes dos X, temos aqui esse camarada, essa blade bem aqui, já que a customização de um ratchet, de uma bit, é algo um pouco mais irrelevante, por sinal. Vocês podem fazer da maneira que vocês quiserem, seja lixar isso daqui, seja colocar uma pontinha a mais, outras paradas assim. É algo que vai mais da criatividade de vocês do que da minha, já que essas duas peças já estão prontas. Mas o processo para fazer uma blade que não precise do metal tóxico também é algo que vocês eu não recomendo utilizar esse metal, embora eu acho que eu vá utilizar em alguns, eu não sei, ainda ao certo, mas de qualquer forma eu não recomendo utilizar esse camarada aqui, né? Recomendo mais utilizar dessa parada que eu vou explicar, né, pra fazer, já que é bem simples. E o outro, como eu falei, é fazendo os bits do zero, que é mais pra galera que quer realmente fazer o bit do zero, quer ter uma experiência com os caseiros também, e que esses caseiros até podem bater de frente, dependendo de como você fizer com os originais. Pra isso eu vou usar esse meu exemplo aqui, esse meu protótipozão assim, que eu quis fazer uns 2 uppers nele e tal. Não é nada demais não. E que caso você perceba, sim, ele tem um centro divisório e dividido igual ao dos BaseX padronizados e dá pra girar. Entretanto, nesse aqui é o meu, eu colei, mas eu vou fazer pra vocês do mesmo modo que eu fiz e que faz o mecanismo do Extreme Dash girar. Não é muito solto, entretanto, se o Mega Travadão dos X Fakes funciona, esse aqui gira pelo menos um pouquinho, também funciona. O primeiro que nós vamos fazer, como eu havia dito, vai ser o que reutiliza uma Blade de Beyblade X para poder fazer o seu próprio bay. Para isso nós vamos precisar de algumas pequenas coisas: metal, Durepox e o desenho que você vai querer colocar no centro ao invés do que já tem ali. O Bay X Fake você vai pegar e retirar essa camada metálica que ele possui. Tô usando só o Durepox original de exemplo, né, porque o meu eu já modifiquei. E aí vocês vão virar aqui e vai ter os pininhos aqui onde não vão ser pinos colados, e sim parafusos, onde você vai desparafusar e soltar o metal dele. Assim, tendo essa peça aqui sobrando, né, de chumbo, que você pode fazer o que quiser com ela. Pode jogar fora, pode, sei lá, derreter, pode até fazer um colar, que é o que eu pretendo fazer com esse meu sword aqui, tá ligado? Eu acho que ficaria bom um colarzinho dele. Por sinal, dá pra perceber aqui, né, que não é tão mega grosso ou mega reforçado a estrutura dos BaseX aqui, já utilizando, de exemplo aqui, um fake e tal. Depois da remoção do metal, o que vai sobrar pra você vai ser essa camada plástica bem aqui, o Gear Bit, que vai estar solto, a camada plástica do Protectorzinho, que você vai remover, e você vai colar o desenho do seu Bay novo, né, por cima do desenho que tiver. Eu recomendo que você também imprima, né? Ou você pode desenhar também, vai da sua escolha e tudo mais. Mas eu recomendo pra ficar até bonitinho e tal. Imprime ele, faz digital, desenho digital, tenta desenhar digital. Aí você imprime, ou colorido, ou então em preto e branco, você colorir com o lápis e tudo mais, que é o que eu pretendo fazer pro meu. Já que minha impressora aqui não vai ter tinta, mas enfim. E também já, caso eu queira também trocar a cor desse Gear Bit, pega uma tinta spray, que eu melhor recomendo pra você fazer, pegar um tinta spray, pintar ele todo, espera secar, e aí vamos pro próximo procedimento, que é fazer a massa Durepox ou massa Epox, né? A Durepox, pra quem não sabe, essa é a junção dessas duas massas, essa massa mais escura e essa massa mais branquiçada aqui. Você juntando essas duas massas, você faz uma massinha zona cinza, que ela com o tempo vai enrijecendo, e ela vai ter uma boa durabilidade até, dependendo de como você fizer esse estruturamento do seu bay, e também vai ser uma boa absorvente dos danos e impactos que ele vai receber. Depois de misturar ela, que por sinal isso aqui é só uma massa outra de modelar que eu tenho, que eu tô usando pra exemplificar e tal, você vai ir fazendo e moldando os pontos de impacto no seu bay. E também, junto deles, você vai adicionando as peças metálicas nesses impactos. Por exemplo, essa tampinha aqui é a parte plástica que tá com protector, gear bit e tudo mais. Aí a gente vem aqui e vai adicionando a massa em volta assim, mais ou menos desse jeito assim mesmo, tá ligado? Aí, uma coisa que eu recomendo também é você pegar o metal e já inserir ele meio que dentro da massa epox. E aí moldar, tá ligado? Ele ficar grudando e já ficar com a forma dentro, mais ou menos assim. E a não ser que vocês queiram que seus bays fiquem gigantes, eu não recomendo que utilizem porcas também mega grandonas, né? Recomendo as porcas pequenas e uns parafusos assim. Mas eu recomendo que usem bastante metal pelo fato da Durepox ela não ter tanta massa e tanto peso quanto uma peça metálica tem. Porém, o que esse meu camarada aqui tem dentro dele é uma corrente de prata. Vem aqui, dá pra gente ver aqui, ó. Vazando aqui, os impactos aqui, a correntona de prata. Eu utilizei uma corrente um tanto grossa. Eu pude dividir ela em 5 partes, que cada uma pesava entre 12 a 13 gramas. E enrolando ela ficou num tamanho pequeno. E os impactos de Durepox ficaram mais ou menos nesse tamanho assim, não muito grandes. Não sendo algo mega escrachado em tamanho e tudo mais, ficando até bem pau a pau de tamanho com o Transforce, mesmo ele parecendo até mais parrudo, mas é porque ele tem uma estrutura mais fechada.
E com o auxílio até de alguma coisa fina, tipo uma chave de fenda, outras paradas, vocês vão até rabiscando na Durepox ainda mole e fazendo pequenos detalhes que você pode colocar no seu bait. Tipo o dos prendedores desse camaradinho aqui que eu fiz retos assim. Porque esse meu camarada é também da história de Rise of Lara e ele é um bait antigo, ele é um bait velhinho até. E eu quis colocar a estética dessas presilhas assim, retas, que são pros primeiros baits X que já foram criados e tal. E esse em específico é um bait velho. Depois é só esperar secar e vai estar pronto o teu bait. Você pode pintar ele até de prata, mesmo a massa epóxi ou a massa do epóxi já sendo até prateada e tal, aí até ajuda, já fica com tipo metal oxidado e tudo mais. E vai vendo também a questão da quantidade de epóxi também, porque eu tive que colocar uma certa quantidade boa, até mesmo a corrente de prata dando boa parte do peso. Recomendo talvez até tipo pegar umas correntes um pouco mais finas, pra junto da corrente grossa de prata, poder dar um pezinho, ou então até mais uns parafusos e tal, vai depender de vocês, e boa sorte pra poder fazer isso aqui, porque dá certo. Vocês viram, né, na anomalia biológica, né, aparecendo ali contra o Levianite protótipo, né, que ainda ganhou dele. Pois é, foi esse camarada aqui, que tá incompleto, só falta o desenho dele pra eu falar qual que é esse camarada aqui, e eu vou também fazer o vídeo de análise dele. Mas agora vamos pro próximo método. Olá, pessoas! Core passando aqui. Não pule o anúncio dos inscritos. É importante. É os guri. Opa, camarada, sabia que mais de 40% de vocês não é inscrito? Pois é, nem eu tô acreditando nisso. Bom, então dá essa moralzinha aí pra mim, se inscreve no canal e ainda ativa o sininho, tá bom? Já aproveitando, compartilha com aquele seu amigo que também ama Beyblade assim como eu. Agora, de volta pro vídeo. Pra fazer um BX do zero, vocês vão precisar das seguintes coisas. Vão precisar do papel, de uma coisa plástica translúcida, os metais, que por sinal, essa aqui é a corrente que eu utilizei no caseirão, que é colocando aqui dentro, né, pra fazer. A Durepox, não, essa aqui é a massa representando, né, a Durepox, né, mas é pesada a Durepox. Uma tampa de leite, ou de suco, né, porque tem tampas de suco dessas caixas assim. E uma tampa dessa de garrafa d'água, que em específico tem que ser essa nesse padrãozinho aqui, ó. Que é a melhor pra se fazer. A gente vai utilizar essa peça aqui em específico pra fazer o ratchet. Até que bond, né, não pode faltar, a gente precisa necessariamente dela. E algo que tem uma engrenagem. Você também pode utilizar coisas tipo uma pasta de dente pra poder fazer isso aqui, mas o que eu mais recomendo mesmo é pegar a pecinha dentro do lançador de Metal Fight. Se tiver um lançador de Metal Fight velho e tudo mais, isso aqui é literalmente uma bit já pronta. Que é a gente pegar aqui, pra quem viu o meu vídeo de tutorial dos outros BaseX, era simplesmente a gente pegar aqui, enrolar o papel e... como é que é? E colocar aqui e preencher ele, colando com a Tech Bond. Nesse caso aqui a gente vai fazer a mesma coisa, é o mesmo processo da bit, não muda nada. Por isso que eu não vou nem explicar pra fazer essa bit em específico, mas a gente, caso você não tenha e queira utilizar tipo um tubo de pasta de dente, não, uma tampa de pasta de dente, eu vou ver por causa que a gente tem esse outro aqui, que é uma bit feita do zero, que é o que eu vou explicar aqui e tal, mas é até que de boa pra fazer também. Pra fazer a bit do zero, mais ou menos, a gente tem que saber como é que é o tamanho de uma bit padrão. Tipo, se a gente botar no mesmo ângulo aqui, a bitzinha aqui caseira tá praticamente com a mesma altura desse pino aqui. O pino principal dela de montagem tá na mesma altura. O que muda de altura é a ponta dela. É exatamente essa parte da bit que muda em questão de altura e tudo mais. Essa parte aqui grossa e a ponta também, que vai ficar ou mais alta ou mais baixa. E essa parte aqui que também vai aumentar a altura da bit em relação. Mas esse pino aqui em específico, ele não muda a altura de fato. E que, por sinal, esse pino da bit tem uns 1,7 cm de altura. Agora, quanto à questão da grossura, é da grossura de uma caneta praticamente, pelo que eu consegui medir aqui e tudo mais. Se você fizer você fazer esse pino, né, você enrola ele num pedaço de papel do tamanho, né, de 1,7 cm, você enrola ele aqui dentro de um tubo de caneta, você cola com a Tech Bond, você fazendo isso vai ter o pinozinho central da sua bit. Aqui ó, você vai pegar e vai enrolar esse pedaço de papel na caneta pra moldar ela. Lembrando que não é pra colar isso aqui na caneta, é só pra usar a caneta de molde, pra daí você enrolar. Aí depois de ter colado aqui, ó, você vem e remove. E você vai ter o pino, assim, ó, facinho. E você pode preencher aqui dentro e tudo mais. Agora, com o pino feito, você vai pegar outro pedaço de papel e você vai enrolar em torno desse mesmo pino. Só que também, assim como você fez com a caneta, você não vai colar esse pedaço de papel no pino. Você vai apenas fazer essa peça aqui, esse tubinho, ele ficar assim colado e tal. E essa peça aqui vai ser muito importante. Por isso eu também recomendo até que, se possível, você possa até engrossar um pouquinho o interior desse tubo, porque é ele que vai ser o nosso Gear Bit. Essa pecinha bem aqui, esse anel aqui que a gente fez também utilizando a grossura do pino da bit. Agora, para esse anel aqui, que fica em torno da peça da engrenagem da bit, ele mede 1,5 cm. Então, você vai e desenha no papel um círculo de 1,5 cm e você recorta esse círculo de 1,5 cm. Depois de você recortar o círculo, é só colar ele bem aqui na bit, assim.
E caso eu queira saber, a grossura do círculo de uma bit de altura padrão é de 2 milímetros. Mas aqui vocês não precisam se prender muito a essa regra não. Caso vocês queiram fazer uma ponta diferentona, com, sei lá, um centímetro assim de altura, fazer um bicho, uma torre Eiffel mesmo, vocês podem fazer. Afinal, o bake caseirão é de vocês. Vocês podem decidir do jeito que vocês querem fazer a bit aí pra vocês. Aí nessa parte aqui do outro lado da bit de cima, depois de vocês colarem ela, vocês pegam a peça que vocês querem com engrenagem pra colocar, como eu falei, uma tampa de pasta de dente, ou essa peça aqui mesmo, de engrenagem de algum lugar que vocês tiverem, vocês podem ir colem bem aqui, porque no caso minha não tá colada, mas eles parecem que estão entendidos e tal pra fazer e tudo mais, que aí sim vocês vão ter a bit aí praticamente pronta, vocês inventam a ponta e tal. Ou se não, como eu falei, dá pra fazer do mesmo jeito, né, fazendo a grossura e a altura, utilizando essa peça aqui de engrenagem de lançador Metal Fight Fake, assim, então. Daí o resultado da bit feita do zero fica mais ou menos assim, e o resultado da bit utilizando a peça de Metal Fight Fake fica mais ou menos assim mesmo. Pra fazer o Ratchet, o processo também é igual ao processo de base caseiros daquele outro método. Só que em vez de pegar a tampa de leite pra gente furar, ou então atracar uma peça de... uma peça de detergente aqui pra colocar e aumentar a altura do Ratchet, dessa vez vai ser uma tampa de garrafa que a gente vai utilizar. Não tem muito segredo, é literalmente a mesma coisa do outro tutorial. Você simplesmente pega uma tesoura, aí fura aqui no meio, aí coloca a cola quente em volta, que aí a cola quente vai ser moldada pra fazer os impactos desse bicho. Aí a cola quente não pode passar dessa altura da metade da tampa também, igual, do mesmo jeito. E o resultado vai ficar mais ou menos assim mesmo. Vocês passam a cola quente nessa parte assim da tampa, o tanto que vocês quiserem. Recomendo que vocês coloquem bastante cola quente, tá? A cola quente não dá tanto peso, então pode tacar e tal. Tanto que, por exemplo, eu coloquei esse anel de metal aqui, também não é lá essas coisas de pesado, mas ele dá uma jogada de peso melhor aqui pras bordas e também deixa mais legalzinho aqui pra o desempenho do bag em si. Outra coisa também foi que eu meio que picotei essa parte aqui de cima, né, da tampa, pra ficar um pouco mais de boa de encaixar e dar um travamento na tampa de leite, né? Quando eu fosse montar o bait. Então, caso vocês queiram fazer isso, pode fazer, senão também pode deixar do jeito que tá. Igual que com isso que dá pra encaixar, ó. Pera aí. Deixa eu ver se dá pra fazer isso aqui. Dá pra fazer isso aqui, ó. Dá pra encaixar um ratchet e a bit na outra. Gira. Nossa, vocês vão girar, vai ser engraçado. Gira. Tá, legal. Olha, ó, curiosidade aí, ó. Beleza, temos a bit, temos o ratchet, agora a parte complicadinha entra em cena. Que a propósito, eu recomendo que vocês tomem cuidado também se vocês forem colocar a cola quente dentro aqui do ratchet, por sinal, coloquem mais nas extremidades ou coisa do tipo, porque senão vai atrapalhar o mecanismo principal da bit aqui, tá bom? Primeiramente, vocês vão pegar a tampa de leite e vão fazer uma abertura na mesma grossura daquele anelzinho que a gente fez utilizando o pino da bit. Lembra-se? A gente vai fazer uma abertura do tamanho dele. Agora, pra terminar o Gear Bit, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez com a própria bit, que é desenhar um círculo e colar ele aqui nessa parte do anelzinho, né? Só que, um detalhe, dessa vez o círculo tem que ser de 2 centímetros e 1 milímetro, que é o tamanho de um Gear Bit padrão. Daí você pega aquele material plástico antes que eu havia comentado e você faz um desenho, né, utilizando aquele círculo que você fez de 2 centímetros e 1, pra poder fazer o Bit Protectorzinho dele. Você pode dar um copo de plástico, até aquela forma de bolo lá de plástico e tal. E o resultado tem que ficar algo mais ou menos nessa aparência assim. A proposta, quando vocês forem fazer o Gear Bit também, vocês aumentem a altura dele, engrossem, né, deixa mais grosso a espessura dele, que ele vai ter uns 4 a 3 milímetros de espessura, ele tem uns 4 a 3 milímetros de espessura mais ou menos. Aí, ó, imagina que essa porca aqui é o Gear Bit, né? Aí a gente pega a parte plástica e tal. Aí vem a graça. A gente vai pegar a Durepox e vai moldar por cima disso tudo os pontos de impacto. Aí a Durepox vai cobrir, né? Esse aqui é um metalzinho que eu tenho de exemplo e tal, né? Vai cobrir esses dois negócios tudo. Vai grudar. E a peça, o mecanismo ali interno aqui, ó, o Gear Bit, ele vai ficar solto, vai ficar girando. Ao contrário desse meu que tá colado, né? Mas é porque eu colei e tal, aí por isso que ele não gira. Mas antes ele girava. E se vocês fizerem desse jeitinho, os de vocês também vai girar também. E lembrando que eu recomendo que vocês deixem a entrada aqui meio espessa, né? Meio apertada. Pra o Bit, ele fazer contato com isso aqui, ficar preso e forçar o Gear Bit a também girar junto com ele. E fazer um mecanismo do X-Dash, pra vocês queiram que ele faça isso. E depois dessas 3 peças prontas, e eu espero que vocês tenham conseguido entender mais ou menos como é que foi o funcionamento, como é que foi a explicação e tudo mais, tá ligado? Aí depois disso é só vocês pegarem, virarem e fazer um encaixezinho simples, que a gente não precisa fazer o clique e tudo mais, a gente só fica tipo ajeitando assim, ó. Você pode ajeitar do jeito que vocês quiserem, o ratchet, aí vocês pegam o bit, encaixa, pronto, tá montado. E tá aí, seu bem, X, caseirão. Outra coisa que vocês provavelmente já notaram, mas ainda assim vai ressaltar, que é que esse método está sendo utilizado para fazer Base X que sejam compatíveis com os encaixes de lançador de Beyblade X. Ou seja, esses dois camaradinhos aqui só vão ser compatíveis com um Winder Launcher ou então um String Launcher de Beyblade X, para serem lançados. E não com os caseiros antigos, que eles tinham um encaixezão de Metal Fight para poder encaixar e girar.
Outra coisa que eu esqueci de comentar é que devido a eu não ter colado, se você não cola a Durepox, os impactos do Bay que é feito do zero, você pode customizar eles e remover, tipo, alternando os metais. Tipo, tem o Drum Sword e tem o Hellsight. Aí você pega o... você tira o metal Sword do Drum Sword e troca com o metal do Sight, do Hellsight. Aí você tem um Drum Sight e um Hell Sword. Aí fica essa curiosidade aí que dá pra fazer isso dependendo de como você fizer o seu BX caseirão do zero. Bom, é isso. Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês com essa explicação e trazer esse tutorial e tal. Eu gostei bastante. Tipo, eu também não fiz, tipo, totalmente o Bay, mas eu expliquei porque a Tech Boom de mim aqui já foi de Vasco, né? Eu preciso comprar mais. Senão eu até faria um segundo Bay aqui nesse mesmo estilo aqui e tal. Mas eu espero que tenha explicado de uma maneira que ficou condizente pra vocês entenderem e poderem fazer os de vocês também. E muito boa sorte pra vocês poderem fazer os de vocês, tanto nesse método aqui, de aproveitamento dos caseiros, tá ligado? Ou até, tipo, se você ainda quiser utilizar esse negócio, como eu falei, eu não recomendo, mas sei lá, né? Todo mundo vai poder fazer desse mesmo jeito, então, whatever. E também pra fazer o camaradinho aqui também, que é até complicadinho, mas vocês com certeza vão se divertir, tanto no processo de fazer quanto no processo de usar eles e tal. É até legal ficar vendo aqui, ó, a evolução que teve. Pô, maneiro, né? Bom, mas é isso. Caso queira ver mais de outras paradas que eu ando fazendo e outras paradas também que eu tô continuando Primals, finalmente, eu quero ver se. Já logo aviso aqui também. Eu talvez, mesmo com ajuda, que eu tô recebendo ajuda de camaradas meus, muito obrigado pra caramba, velho. Vai ter bastante dublagem que eu vou tentar colocar. Eu acho que esse pai ele fica pro final do ano e não necessariamente pro Natal. Então não me esperem um presente de Natal, né? O Papai Noel vai chegar atrasado. Mas ainda assim, brigadão mesmo. E caso queira ver mais de outros conteúdos que eu faço, dá uma chegada no Instagram e no meu Twitter. Todos eles estão aqui na descrição, os arrobas e tudo mais. Assim também como os canais secundários são o canal do VTuber, que eu ainda preciso fazer coisa e tudo mais. E também o de edições, que eu também preciso continuar fazendo re-upload das paradas. E como eu comento, não vejam da questão dos membros ainda, mesmo que eu já vi, galera que queria assinar e tal. Não vejam ainda que eu vou arrumar a questão dos membros, acho que até ano que vem, pra colocar 2 níveis de membro que vai ser muito melhor administrado, tanto pra mim quanto pra vocês. Valeu, galera! A gente vai por aqui! Até mais! Boa sorte, Bladers!